Boa noite, rapaziada! Estamos aqui mais um dia com o nosso Papo das 8. E eu hoje teria um convidado diferente, mas eu tive um papo ontem, bicho, com meu amigo, com o Marcelo Júdice, e o papo foi tão bacana. Eu recebi um monte de mensagens e agradeço a cada uma delas, curtindo a conversa e tudo, e o bate-papo. E eu também, eu falo, né, que ninguém nunca me botou para baixo com tanta facilidade como me põe esse negócio aí desse Instagram. Né? Então, quando a gente estava no melhor da conversa, o papo caiu e acabou que a gente não voltou. Então, a gente está voltando hoje, esse bate-papo das 8 maravilhoso, com o Marcelo Júdice. Então, eu vou começar a chamar a rapaziada aqui, né? Para depois vocês entenderem também quem está oferecendo esse bate-papo pra gente hoje. Vou deixar aqui no segredo um tempinho até eu achar aqui a rapaziada, não é? Vou deixar aqui no segredo. Quem está oferecendo esse bate-papo pra gente hoje é Pedida Boa. Melhor alimentação em casa que você pode ter. Espetacular. É a alimentação que eu faço de segunda a sexta. Alimentação balanceada em casa. Pedida Boa, se ligue nisso, hein? Você entra aí no Instagram, você vai ver Pedida Boa e você vai ver e vai se alimentar muito bem e você vai ficar feliz. A pessoa bem alimentada é uma pessoa feliz. Deixa eu chamar aqui o Marcelo. Aqui, já está aqui. A gente está um pouquinho na frente, né? O bate-papo da gente vai começar às 8. Eu entro sempre um pouquinho antes para poder falar dos apoiadores, de quem está oferecendo o bate-papo. E dá tempo, né? Do Marcelo pentear o cabelo, escovar os dentes, botar um perfume, né? Porque eu estou perfumadíssimo. Estou usando um perfume antigo, né? Aquele Fleur de Fezes do Boticário. Uma maravilha. Vamos chamar aqui o Marcelão. Uma fera brabíssima. E ao mesmo tempo um doce de pessoa. Cara educadíssimo, gentil. Né? Então, Sandra, como é que tá? Tudo bem? Minha amiga Sandra de São Paulo. Minha irmãzinha, né? Eu acho que se a gente estivesse na Jovem Guarda, naquela época que a gente ia cantar, você ia ser minha Vandeca, hein? Olha, o Marcelão já tá aí firme, ó. Já tá firme aí. Ele deve estar se preparando, deve ter penteado o cabelo, escovado o dente, usado um bom perfume. O Marcelo é um cara maravilhoso, hein? Vamos ver aqui, chamar ele aqui pra gente. E aí, Sandra, tudo bem? Ó, obrigado, hein? Perfuminho na cozinha. Ah! Perfuminho na cozinha. Hoje não foi lá, hoje eu tô na cozinha, velho. Aí. Ah! Eu quero saber se você pentear o cabelo, eu vi que você penteou. Você vê, Eu vi né? que você também está com os dentes escovados. E o perfume? Botou o perfume? Pô, lógico, né? Não podia esquecer, né? Passar Eu perfume estou usando, ficar eu estou bonitão. usando um perfume meu tradicional, que é o Tem que dar Fleur uma de Fezes. disfarçada na lata aqui, né? Né? Então, eu estou usando hoje o Fleur de Fezes, do Boticário. Pô, Perfume maravilhoso. Lasanhazinha. É o que? A lasanha? Ah, lógico, Você né? cozinha, né? Hein, Marcelo? Você cozinha, né? Oi? Você cozinha, Oi? você faz prato, você gosta disso, né? Pô, adoro Ou cozinhar, não? velho. Mas essa aqui eu comprei. Ah, é? E qual é a tua Não, mas eu gosto de especialidade, cozinhar. Marcelo? Qual é a tua especialidade na cozinha? O que você gosta de fazer? Aqui no apartamento está em obra, né? Só não vou virar para Uhum. lá para não ver a bagunça. Mas o ponto-chave aqui do AP vai ser a cozinha. Ela não está terminada ainda, não. Mas o fogão bom, depois tem o fornão grandão também que está lá. Esse é um Você forninho mostrou o pequenininho. forno grande ontem. Hã? Ontem você mostrou o forno grande que vai ficar embaixo da pia, não é isso?
tem o forno grande e tem o pequenininho. Aham. Esse pequenininho. Ó, eu tô meio improvisado ainda, porque aqui tá em obra. E aquele lá que tem o meu logo ali, eu fiz um estúdio, Aham. entendeu? Que é para dar algumas aulas, entendeu? Para fazer algumas lives e tal. Eu fiz um estúdio lá no meu quarto, que é grande. Então eu dividi, coloquei um banner gigante lá com o logo. E aí, vai se virando, né? Tem que ir se Eu adaptando vi isso. conforme Agora, a isso é em situação. Campinas, né? Campinas. Então, e a China? Você não... Como é que fica a China nessa A história China toda? agora fechou as portas, né? Fechou as Uhum. portas, a imigração fechou para todos os estrangeiros. Inclusive, tem conhecidos meus lá, né, que estão apavorados querendo sair da China, porque não tem trabalho, não pode dar aula, porque o governo lá fechou. Aham. Agora que abriu 30% do comércio, né? E o pessoal que começou a abrir um pouquinho só algumas academias de musculação. Tem que usar luva, máscara, levar sua toalha, spray de álcool, tudo. E treinar 2 ou 3 metros longe um do outro. Horário marcado. E Quer jiu-jitsu dizer, está quem tem fechado. academia de jiu-jitsu lá vai ficar ferrado durante muito É, tempo, né? Porque eu é. não vejo Eu tive previsão para eles sorte de começar. cair antes, né? Vim para cá antes, para o Brasil. Eu e o Rui. Quem é O o Rui Rui? também tá Quem é o nessa Rui? Não aí. conheço o Rui. Rui Menezes. Ah, Rui Menezes. Rui Menezes. Mora aí perto de Mas ele você, estava com você parece. lá? Ele estava com Hã? você lá? Pô, falaram que esse óculos aqui que ficava legal em mim. Ah, Então falaram que ah, esse óculos aqui que ah. fica legal. Esse aqui fala que eu fico cara de velho. Mas já tô velho, já nesse ponto. Esse aqui fala que eu fico mais. Então vai nesse aqui. É esse você fica mais moderno nesse. Então, e o Eu tenho Menezes. esses óculos. Eu depois de uma certa idade, eu comecei a usar uma marca só, eu unifiquei todas as minhas marcas, né? Ah, Quando a poxa. pessoa fala, qual vinho que você bebe? Eu bebo aquela marca Simidão. Qual é a roupa que você veste? Simidão. Simidão. Qual charuto que você fuma? Simidão. Eu unifiquei tudo agora. Tudo unificado. Ficou tudo mais simples. Marcelo, Então, ontem a gente teve um papo maravilhoso e eu pois recebi é, um monte de obrigado. mensagens, né, falando assim, porra, eu não conhecia aquele cara. Ou então as pessoas, outras falando assim, porra, o Marcelo, pá, esse cara é uma história de vida, é isso e aquilo. E ontem a gente teve uma conversa de verdade Ah, emocionante, porque a sua história é uma história emocionante, né? vou falar uma coisa para você, hein? Ah, Você me emocionou, tirou lágrima, hein? Você e o irmão, Robson Grace. O Robson Grace mandou um vídeo para mim uma vez, aham. né? Pô, aquilo lá me emocionou, velho. Porra, fiquei assim uns 2 dias assim, pensando, que tocou no coração. E você foi um cara ontem que me emocionou. Tirou lá. Eu agradeço. Muito obrigado pelas palavras de ontem. Então eu vou te dizer o seguinte, então pega os lenços aí que o pau vai cantar geral agora. Vou colocar a máscara, peraí. Vou usar a máscara aqui, ó. Então pega o lenço aí que o pau vai cantar geral. Ai, Então, dá no jeito. caralho. Olha o Não, melzinho, ó. porque ah, todo o objetivo desse Papo das Oito é É, a gente mostrar o ser humano por trás do lutador, né? E mostrar o que pessoas simples, pessoas normais, porque depois que as pessoas viram celebridades, vamos dizer assim, no ambiente da é, luta, e você é uma dessas pessoas, quem vê do meio do caminho para o final é. acha que aquilo aconteceu assim, como por encanto, né? Você achou o gênio da lâmpada, esfregou a Porra, velho. lâmpada e o cara falou o seguinte: porra, o que que você quer? Eu quero ser campeão, eu quero ter sucesso, eu quero ter isso, ter aquilo. Então as pessoas têm essa visão. Então, o objetivo do Papo das Oito, ainda mais agora nessa pandemia, que existe essa incerteza de várias pessoas, que as pessoas estão quebrando, que as pessoas estão refletindo sobre um outro foco da vida.
que as pessoas não estão preparadas para, de repente, dar aquele passo através da linha do medo, a linha da insegurança e tudo. Pessoas como você é que fazem a diferença no exemplo, né? Então, ontem tivemos um papo que eu pude conhecer você mais ontem, né? Filho único, né? Você teve, apesar que a nossa arte-mãe é o jiu-jitsu, mas você teve o início da sua carreira toda com outras artes marciais, foi um grande campeão nessas outras artes marciais, se lançou no universo das artes marciais com um grande sucesso, teve um apoio gigantesco da tua família, do seu pai e da sua mãe, o seu pai com o Aikido, a sua mãe com o Judô, não é? E você, longe de casa, perdeu tudo isso, né? Teve o advento da morte do seu pai, depois o advento da morte da sua mãe, e você continuou a sua carreira, a sua vida, sendo esse grande campeão que você é, essa grande energia que você tem, longe de casa, porque é diferente de uma pessoa que sai de São Paulo, vai para o Rio, vai do Rio para São Paulo, você foi para a China, porra. Porra, é outra cultura, outra língua, outro universo, outro tudo, porra. Não é? Então essa conversa, eu acho que ela veio a emoção, porque você, com certeza, quando vai traçando o seu destino, vai traçando a tua vida, às vezes a vida não dá tempo da gente refletir sobre o que a gente está fazendo. A gente simplesmente vai fazendo, não é? E a gente, para fazer isso, a gente tem que ter algumas características, tem que ter tido uma boa cultura em casa, um bom esteio, uns bons exemplos, tem que ter ética, caráter, moral, ser firme. E você é um exemplo gigante disso, porra. Entendeu? E é por isso que eu acho que o papo foi muito grande ontem, foi maravilhoso, e por isso que a gente teve tanto pedido para que o papo continuasse hoje, né? Então eu vou dizer o seguinte para você. Você é um cara da porrada, então se prepara, porque pega os lenços todos, pega esses negócios todos. É a toalha, então, né? Eu tô fudido. Ó, se prepara, porque o pau vai cantar, hein? Ai, ai, ai. Isso então, Marcelo, conta um pouco dessa história que eu abri. Não tem defesa. Então conta um pouco disso. Com vinho bom aí, hein? Cara, eu vou te dizer, esse vinho é um vinho que é um vinho de uma marca chamada, como eu te falei antes, é da marca Cimidão. Por coincidência, é chileno. Eu tenho um vinhozinho ali e tal, mas só fica guardado. Eu quase não bebo. É mais para os amigos e tal, mas um vinho é bom. Eu gosto de vinho. Eu também adoro vinho. Aliás, mas você não pode tomar esse vinho... Porque eu gosto de vinho doce, né? Tinto doce. Aí fala, você não gosta de vinho. Você não gosta de vinho. É o que eu consigo. Você não gosta de vinho. Esse mais seco, eu tomo, mas porra, faz assim, ó, pum, já bate na cabeça, porra. Aí não está acostumado. Eu vou revelar uma coisa aqui. Rapaz, olha quem entrou aí, ó. A nossa amiga tão querida, Adriana. Adri, porra. Gente finíssima. Eu já te falei, a Adriana é amiga minha de infância, né? Eu, Ricardo Libório, a gente morava tudo muito próximo, tudo vizinho, né? E entrou agora também um cara aí que eu admiro demais, rapaz. O Flavinho. Lucky Friend. Esse cara, meu irmão, existem uns eventos de Harley Davidson, você que tem Harley Davidson também, você, porra, você gosta disso? Você tem que conhecer o Flavinho. Olha o Rômulo Cardoso, porra. O Gustavo tá louco pra te conhecer, brother. Hein? O Gustavo já tá louco pra te conhecer, brother. Ele já vai te adicionar e tudo. Pode adicionar, pô. Olha só as coisas ricas que tá tendo nesse negócio. Acabou de entrar o Rômulo Cardoso aí. Esse aí tá dando força, hein? Cara, rapaz, o Rômulo é meu amigo, meu irmão. E eu tenho uma coisa que eu falo dele. Esporte em geral. Tudo. Né? E o que eu falo dele é o seguinte. Hein? Então, antes de falar do Rômulo, eu vou terminar de falar do Flavinho. Gente boa nessa live, aí. Então, o Flavinho, cara, você tem que marcar um dia, ele tá perto de você, que ele tá em Sorocaba. Pô, aqui do lado. Do lado. Ele tem um lugar chamado Lucky... aqui não fazer um passeio aí
de Harley para esses lados aí? Então, cara, não deixe de ir lá na Luck Friend. Para quem nunca foi a Sturgis, Laconia, Daytona, esses lugares são os grandes eventos da Harley. Ah, Se você estiver no evento do Flavinho aí, você vai achar que você está lá. Porque o cara, de verdade, ele tem uma estrutura que é a Luck Friend Rodeio, que é uma corrida de flat track, que pode crer. remete ao endurance das corridas de oval de terra e tudo que a Harley faziam. Sei. Eu Meu, assisti o se filme da você for Harley ali, também. você vai ficar maluco. Só que no dia que você for, você vai me falar que eu vou dar um jeito de ir também. Opa, Vou pegar minha demorou. moto aqui, vou para Sorocaba para a gente estar junto lá, que o Flavinho é Não, você fantástico. passa pro campeão que a gente vai. Então, a gente vai, eu tenho que combinar, vou ter que armar, tem que avisar com antecedência. Vou combinar com o Flavinho para a gente fazer isso. Que vale a pena você conhecer o lugar lá. E o Rômeu Cardoso tem uma história maravilhosa que é o seguinte, né? Ah, O fala Rômeu é aí, meu fala amigo de aí. muitos anos, né? E passou por várias fases minhas, fases bravas, fases mais ou menos, né? Essas coisas todas. E eu brincava com ele o seguinte, Você não era bonzinho, não, viu? hein? O que Você é? não era bonzinho, não, viu? Ah, sempre fui bonzinho. Ai, ai, ai. Eu sempre fui bonzinho. Eu falo o seguinte, o Rômeu, Pesca grossa. eu falava com o Rômeu o seguinte, eu falei, Rômeu, me perguntaram numa entrevista quando ele estava sendo candidato de alguma coisa, eu não lembro o que que era. Você me desculpa, Rômeu, minha cabeça é, Ah, né? tô pedindo para contar a história aí, ó. Tá pedindo para contar a história. Depois daquela É, foto lá, bombadão, lá com as pernas pareciam dois troncos, velho. Falei, agora eu quero saber, né? É, aquilo foi um falaram que você era aplicativo. da pá virada. Não, não era não, não era não. Aquilo foi um aplicativo que põe músculo, assim, não era não. É, ó. A tecnologia hoje é Me dá terrível. esse sustagem aí, me dá o sustagem para mim aí, que Era tá foda. Natubolic, Natubolic. Era uma coisa que vendia em farmácia popular, É, na Natubolic. tubólica. Ai, ai. Mas o Rômeu, cara, ele estava se candidatando, aí me fizeram uma entrevista perguntando o que eu achava do Rômeu. Eu falei o seguinte, meu irmão, eu sou do tempo do orelhão. Então, se eu tivesse passando uma dificuldade, eu tivesse uma ficha para ligar para alguém, eu ligaria para o Rômeo. Então, essa é a minha relação com o Rômeo. Ele está aí, eu não Ó, posso deixar de falar isso, né? que Mas a gente não beleza. está falando de mim, está falando de você. Então, vamos lá. É, Então, ó, ó. nessa situação toda, nessa situação toda, me conta um pouco dessa superação que você teve de gerenciar suas perdas, não é? E seguir. Porque tem muita gente que passa por adversidades na vida e se entrega. Tem muita gente que sente medo e vai para trás do sofá. E tem outras pessoas que nascem com uma disposição para fidelidade, para honra, para ter força nos seus objetivos, etc. e tal. E você é uma pessoa dessa. Então, conta um pouco. Eu não quero saber de você o que todo mundo sabe, né? Todo mundo do universo da luta sabe que É, você é na um casca verdade, grossa, sabe essas coisas todas. Eu quero saber o que você de verdade sentia nesse momento todo, que você estava na China, você voltou, você perdeu seu pai, depois na sequência perdeu sua mãe, e você continuou em frente, né? E montou a estrutura que você montou, com vários associados com a Jiu-Jitsu. Me conta em um 12 pouco desse países. sentimento, desse sentimento. É, na verdade, isso, como você falou, né? O coração ele tem que ficar forte, né? Na perda do meu pai, eu senti muito, né? Que ele era um alicerce para mim, né? Ele sempre me dava força, conversava muito com ele. Ele era um grande amigo, né? E mas na perda da minha mãe foi muito difícil, né? Foi muito difícil. Na realidade, eu estava na Tailândia treinando, né? E ela estava com câncer e ela não conseguia se comunicar comigo. Ela queria. O médico falou que precisava operar e tal, e ela estava com medo de fazer a cirurgia sem eu estar do lado. E eu estava na Tailândia nessa época, né? E aí, quando eu cheguei de viagem, mas eu fiquei assim, uns 2, 3 meses
na Tailândia. Eu dei um seminário na Tiger Muay Thai e fiquei treinando lá também. Aí voltei, né? E aí falaram, ó, tua mãe tá tentando entrar em contato com você e não conseguiu. Eu falei, ué, gozado, por quê? Aí liguei pra minha mãe chorando e tal. Eu falei, peraí, mãe. Peguei o carro e fui. Peraí que eu tô indo pra São Paulo. Peguei o carro e desci. Fui lá pra Carapicuíba, né? Que é um subúrbio de São Paulo, onde eu morava. E fui até lá. E ela, não sei o que, chorando e tal. Eu falei, não, peraí, o que a senhora tem? Aí, isso, peguei as papeladas, porque eu não entendia nada. Aí, cheguei aqui em Campinas, tem um grande amigo meu, Dr. Marcos Teixeira, né? Ele é gastro, especialista em gastro, um ótimo médico. E eu falei para ele, ó, o doutor Marcos, não tem como você me ajudar? Minha mãe está com um problema, não sei o que tal aqui. Ele olhou, falou assim, vai buscar sua mãe agora que a gente vai operar. Eu falei, o quê? Ele falou, busca ela agora. Na mesma hora, fui lá, peguei minha mãe chorando de emoção, né? E operamos. Cortou toda a barriguinha dela, tadinha e tal. Fizemos a quimioterapia. Aí mudei toda a minha vida, porque eu estava eu estava indo para a Finlândia. E eu adiei essa minha viagem para a Finlândia, que eu tinha eles queriam me contratar para ficar dando aula lá em Kauhajoki. Eu adiei, fiquei mais acho que uns 2 anos cuidando da minha mãe, que ela foi fazer quimioterapia e tal, e ela ficou melhor. Ficou boa e tal. Aí peguei ela, coloquei lá em São Paulo de novo e fui para a Finlândia. Aí fiquei 3 meses lá, voltava, ficava 3 meses lá e voltava, ficava nesse vai e vem, né? Até que chegou aí, passou aqui uns 3 anos, uns 3, quase 4 anos, minha mãe adoeceu novamente. Aí o câncer veio para o cérebro, deu metástase, né? E aí eu tava com um contrato assim, bom, que eu falei, é agora que eu tinha que ter, né? Esse contrato, eu falei, não posso perder esse contrato, que eu ia para uma outra cidade, Vanta, uma academia gigante lá, famosa na Finlândia. É uma grana muito boa. E eu falei, nossa, o contrato é da minha vida, eu vou alavancar, né? Aí falaram, ó, sua mãe tá doente e tal, não sei o quê, e eu segurando. Falei, não, pai, não sei o quê e tal. Eu falei, peraí, deixa eu ver como a minha mãe tá, me faz um vídeo. Quando eu fiz o vídeo, eu falei, não, eu fui lá conversar com o rapaz, falou, ó, preciso ir para lá com emergência, minha mãe tá doente, e não tem como eu ficar aqui, só que eu não posso perder isso aí e tal. Conversei com ele e falou assim, ó, me deu 2.000 euros, me deu a passagem, e falou assim, ó, vai lá, dê atenção para sua mãe, no que você precisar, você pode ligar para a gente, e quando terminar, o seu contrato está em pé. Porra, velho, vim chorando. Cheguei, vi minha mãe no hospital, ela ficou 1 mês e meio no hospital, e de lá ela faleceu. E um ponto importante, minha mãe, a gente tinha um espírito muito forte. A minha mãe é espírita, né? E minha mãe sempre falava que eu tinha que assumir esse lado, né, do espiritismo e tal, tinha que estudar, só que eu não queria isso aí. Então, algumas coisas assim eu uso para o meu bem, para um amigo, eu consigo ver algumas coisas que acontecem na vida, entendeu? Então, bom, enfim. E eu e minha mãe, a gente tinha muito esse contato. Eu sentia que a minha mãe estava passando mal, então eu falei, ué, o que aconteceu? Eu ligava para minha mãe, e assim vice-versa. Entendeu? A gente tinha um filho muito grande. E minha mãe ficou entubada, tal, quer dizer, ela, o corpo faleceu, mas o coração já estava bombando. O cérebro já era. E eu cheguei um dia, eu abracei ela, né, e falei para minha mãe, falei, mãe, a senhora já me ensinou, me educou, você me ensinou a ser homem, me mostrou tudo que é o perigo do mundo. E eu conversei com ela, fundo, abracei ela. E foi essa conversa que eu tive com ela. No outro dia, falou assim, ó, parou o coração. Ela descansou. A força dela era tão grande com o filho, né, que aonde eu lutasse, eu sentia a minha mãe. Entendeu? Minha mãe podia estar no Brasil, estou lutando lá, eu olhava, via minha mãe, isso me dava força, sempre.
E eu posso dizer uma coisa, a dor de mãe, eu dou muito valor à mulher, à mãe, principalmente, né? Minha mãe sempre foi uma guerreira, minha mãe passou várias coisas assim, né, da vida dela, foi trabalhadora, foi empregada doméstica, bom, enfim. E nunca deixou faltar nada para mim, nada. Minha mãe já teve momentos assim que ela ficou na rua, 2 ou 3 noites na rua, você entendeu? Que ela saiu do emprego, não tinha onde morar e tal, e bom, enfim. E até que encontrou esse meu pai, que na realidade é meu padrasto, entendeu? Que meu pai genético eu não conheci. Né? Conheci o Manuel Milton Mesquita, o Jutsi eu não conheci, mas eu uso como uma honra esse nome. Né? E, bom, enfim, aí a minha mãe, conversei com ela se foi, então eu aprendi a dor de mãe, a morte da minha mãe, acho que de todas as mães, né? É uma dor que a gente tem que aprender a lidar com essa dor. Entende? Porque ela nunca vai sair. É uma dor eterna. Entende? Então, eu sinto a minha mãe como se tivesse ido... eu vou pescar, que ela gostava de pescar. Então, ela está lá no laguinho, na represa ou no mar, ela está pescando. Entende? Vários momentos da minha vida, eu sinto a minha mãe. Entendeu? Algumas decisões da minha vida, eu sinto a minha mãe. Né? Então, isso me dá muita garra, entende? No que eu faço. Né? E esses projetos que eu tenho dentro com o jiu-jitsu, né? Que eu usei a ferramenta, o jiu-jitsu, para trabalhar. Né? Hoje nós temos aí 12 filiais né? Quer dizer, em 12 países. Né? A Argentina foi a minha primeira filial, com o Pablo Lucero. Meu faixa preta hoje, 3º grau. Né? E eu comecei a implantar o jiu-jitsu lá quando era faixa roxa ainda. Né? E hoje, né, sou faixa preta 5º grau, o Pablo foi um dos meus primeiros alunos, hoje ele é meu faixa preta 3º grau, e temos lá uma rede de academias na Argentina com 16 filiais. Né? Então, a Argentina... E lá nós temos campeão mundial, temos campeão de MMA, temos... Porra! O Pablo faz um trabalho assim estupendo. E eu sou um cara... Eu até sei que eu sou um cara um pouco difícil, que vira e mexe eu mudo de regra. Entendeu? Eu vejo o negócio, eu quero mudar e tal, eu quero melhorar, eu mudo de regra, até acertar. Né? E o Pablo nunca falou isso aqui, ó. Isso aqui. Mas mestre, bom, eu considero ele como irmão, né? Nem mestre não existe isso aí, né? Mas ele sempre fala assim, mas mestre, não pode ser assim? Nunca, nunca. Às vezes eu estava errado na situação, ele concordava e fazia, entende? Então ele nunca se opôs a nada. Por isso, eu acho que talvez tenha tanto sucesso lá na Argentina. Né? E agora eu tenho a Alemanha, que é o Marcos, eu tenho na Finlândia, né? Também o Fabrício, né? Tenho o Capri, na ilha de Capri, na Itália, né? O Daniel Maturana, tem o John no Canadá, e, bom, enfim. Né? E agora Marcelo, você acha que... Você falou aí que você tem um lado espiritual muito forte, né? Tenho. E você acha que esse teu lado espiritual te ajudou a superar isso? Quer dizer, você tem uma percepção maior dessa relação de vida e morte, uma relação... há um tempo atrás, eu falei isso no último bate-papo da gente, eu tive com os índios Ciús lá em Dakota do Sul, fiquei lá uns 7 dias, e eles têm eles veem o planeta como um ser vivo, né? Então a relação de vida e morte deles é uma relação muito natural, né? Quem tem medo da morte não vive a vida 100%, vive sempre com medo. Eu acho que a coisa certa que vai acontecer. É a morte. Tem que evitar só morrer antes. É isso mesmo. Entendeu? E tentar nesse tempo antes da morte Se você viver morrer por bem. doença, tá bom.
entende? Então você viveu. O que não pode acontecer é você ser atropelado, ser assaltado, entende? Já aconteceu coisas na minha vida, né? A minha família é muito espiritual. A minha avó, quando eu nasci, ela, segundo eles, né? A minha família espiritual, a minha avó fechou meu corpo, né? Quando eu nasci, ela cortou, fez um sinal de cruz na minha língua, né? O que eu estou contando assim, é uma coisa muito íntima. Claro. Né? Eu sou uma pessoa sincera, eu falo. Perguntou, eu estou falando. Né? Acho que eu e você temos uma conexão muito boa, né? Deve ter alguma conexão no passado, porque esse assunto aqui é um assunto muito elevado, né? Entende? Para se debater Uma live. Né? E minha mãe, quer dizer, minha avó fechou meu corpo, falou, vamos ter que fechar o corpo desse moleque e tal, porque vai ter muitos ciúmes, bom, enfim, muita inveja. E realmente a minha vida, desde pequeno, teve vários obstáculos, muito obstáculo. Desde pequeno, quando eu tinha medo, sentia medo de um garoto na escola, e eu tinha que superar isso, porque eu era filho único, não tinha irmão. Pedi para minha mãe, me dá um cachorro. Ela falou, não vou te dar um cachorro, não. Você vai ter um cachorro para pegar todo mundo na rua. Entendeu? A minha mãe me dava gato. E eu treinava esse gato, e o gato eu falava, pega, Shaolin. O Shaolin, porra, velho, sai todo mundo correndo. O gato era foda, velho. Juro por Deus. Porra, o Shaolin era o bicho. É um angorá. Batia na minha porta e já ficava assim, ó, olhando e olhando para mim, olhando para a porta. Eu falava, pega, ele pulava. Podia ser minha mãe, meu pai, quem for. Entendeu? Meus amigos, quando chegavam em casa, eu pega, Ainda bem, ainda bem. A tua mãe era uma santa. A tua mãe era uma santa. Porque se ela te desse um cachorro, cachorro tem uma vida só, pô. Gato tem 7. Gato tem 7. Então, e fez isso aí comigo, né? Fechou meu corpo. Acho que todo mundo sabe, né? Eu já levei 3 tiros pelas costas. Entendeu? Eu não sabia. 2 caras. Levei 3 Eu não tiros, sabia. um em cada pulmão e um aqui perto aqui na coxa. Mas como é que aconteceu isso? Eu estava preparando meu carro, na época, né? Eu colocando os kimonos no carro, que eu tinha um... Como é o nome do carro? Porra, esqueci. Um cadete preto. E eu ia pegar o voo no outro dia de manhã, então eu já ia para São Paulo à noite. Eu morava na academia, e eu colocando os meus kimonos no carro, me chega um cara, olhou para mim e falou, você tem um cigarro? Eu olhei para ele assim e falei, não tenho não. Aí eu olhei para ele e falei, porra, eu conheci esse cara de algum lugar. Puta, era um dos caras que eu tinha brigado em São Paulo, numa boate em São Paulo. Puta, foi um farzoê, velho, em São Paulo. Eu brigava muito nessa época. Né? Era briguento na minha infância. Acho que por fator de sentir superior, entendeu? Né? Então, eu como era sentir pequeno, superior e não magrinho, saber administrar, eu falava, pô, tem que... não saber administrar essa superioridade. Então eu tinha que ter A isso aí. maturidade vai ensinando a Porque gente a fazer isso. a índole era briguenta. Não era. Sempre fui muito bem educado, você entendeu? Sempre fui na paz. Mas cutucou, eu não pensava 2 vezes. Eu jogava merda no ventilador. Eu era assim. Bom, enfim. Aí eu olhei pro cara assim e falei, pô, conheci esse cara aí. Nessa aí tinha um outro segundo e começou a pipocar. Mas a minha sorte é que ele estava perto. Quando tirou perto, eu virei, agarrei a arma, disparou todo o pente na parede. Comecei a dar porrada nele, caímos. O outro veio e me chutou a costela. Agarrei o pé dele, consegui derrubar e comecei a dar porrada nos dois. Os dois desmaiaram e eu desmaiei do lado. Tum! Aí a academia ficava numa rua, na rua de cima tinha vários bares. Os caras escutaram o tiro e vieram correndo para trás, né, na minha rua. Aí chegou na minha rua, os caras aí eu recuperei, né? Porque eu desmaiei, depois recuperei. Olha, é o Jutsu, me colocaram no carro. Eu até lembro muito bem, que eu falei pro cara, ó, entra à esquerda, entra à direita. Eu estava indicando o caminho do hospital pro cara. E falando o número do Dr. Marcos, né? Falou, liga nesse número, tal, Dr. Marcos. Aí chegou no hospital, aí um rapaz no pronto-socorro me atendeu rápido. Ele falou, não se preocupa, nós somos da equipe do Dr. Marcos. Já ligamos para ele, ele está vindo.
E eu me segurando. E nessa o cara falou, ó, a gente vai ter que furar a sua costela aqui, né? Fez o dreno. Pum! Mas nesse momento você tinha que tomar 2 tiros no Dreno de um lado pulmão. e dreno do outro. E Mas nesse você tinha que tomar 2 tiros nas costas. 3. 2 3 nas tiros nas costas e costas. 1 na perna. E eu lá, controlando a minha respiração, o cara colocou o dreno, né? Fez o dreno, eu senti uma respiração melhor, e nessa chega o Dr. Marcos. Eu pego na mão dele e falo assim, agora eu tô salvo. Segundo ele, eu apaguei. Ele falou que me deu injeção de adrenalina, me deu choque, o caralho. Ele falou, seu filho da puta, você não vai morrer na minha mão. Então eu fui e voltei. Entendeu? Olha que coisa. Aí eu acordei já no quarto, né? Já tinha passado os 2 dias lá, tudo. Acordei no quarto. Aí um amigo meu foi me visitar. Aí eu olhando assim para ele, ele falou, pô, e aí, você tá bem? Eu falei, pô, velho, se eu tivesse morrido, eu queria ir pro inferno. Aí ele falou, você é louco? Pro inferno? Eu falei, pro inferno. O diabo é chifrudo, imagina como deve ser lá embaixo. Aí falou assim, já tá bem, você já tá bem e tal. Aí deu o quê? 4 dias, eu já tava melhor, fui para Ubatuba e me recuperei. Deu 2 meses, já tava treinando. Olha que coisa engraçada essas coisas, né? Eu, quando... É questão de... bom, é espírito... É aquilo que eu falei para você, né? A arte marcial, ela sempre te dá bom para o corpo e equilíbrio da mente. Foi momentos difíceis da minha vida, eu tive que equilibrar, entendeu? A minha emoção para justamente sair dessa situação, né? Uhum. Uma vez um rapaz me falou uma frase para mim, eu gravei isso aí pro resto da minha vida. Minha mente mais profunda assume todo o comando do meu ser. Com a força divina que me criou, me ajude a resolver esse problema. Ponto. Pô, velho, gravei isso aí, nunca mais esqueci na minha vida. Eu tinha 18 anos de idade. É engraçado você falar isso pelo seguinte, eu tenho uma visão que a gente é capaz de realizar tudo que a gente tem vontade de realizar. Que a mente da gente é Eu poderosa. foco nisso. Eu Eu foco. também. Mas isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Quando Eu você também. foca, eu quero uma moto, você foca aquilo o tempo todo. Aquilo Você vai fica. acontecer. E Né? vai acontecer. Eu, quando É a força da mente. eu estudei muito a fé, né, Marcelo? Fui para Roma, eu viajei muito estudando a fé. Fui para o México. Cara, eu viajei muito, realmente, estudando fé. E esse assunto me interessava. E aí, dentro da coisa da fé, eu cheguei na física quântica, Aí. né? Que a base é você conseguir materializar um pensamento, fazer aquele pensamento ser real, né? Exatamente. E quando você lê a Bíblia, você lê uma coisa engraçada, e Deus pensou no mar e o mar se fez. Deus pensou no céu e o céu se fez. Pensou nos pássaros, os pássaros se fizeram. Entendeu? Quando você lê a Bíblia de uma forma cartesiana e busca dentro disso um propósito científico daquilo, você vai juntar Lé com Cré. É impressionante isso. Verdade, é Entendeu? verdade. E essa parte da fé, onde você cria uma força para acreditar no invisível, é o que faz a gente existir. É Porque o verdade. resto é mentira. O resto é mentira. Né? Por incrível que Porque pareça, a o que a situação, gente... a situação, ela só existe quando você está aqui. Porque quando você não está aqui, ela não existe mais. Entendeu? Um Então, isso vai segundo existir depois não existe agora. mais. Entendeu? Daqui a pouco eu faço para lá e não existe mais. Então, Claro. a gente tem que Então, no aproveitar. segundo, Todo no momento da sua segundo vida, você tem que seguinte, aproveitar. já não existe mais. Por isso que eu falo, a única verdade absoluta do mundo é o tempo. Por isso que temos que aproveitar enquanto estamos aqui. Porque o aqui Claro, e o lá não existe. não existe. Não existe. O passado faz parte do presente em lembrança. O futuro não existe, porra.
Então você não tem como ficar angustiado por coisas que você já viveu e não vive mais. Você não tem como ficar ansioso por viver coisas que você não sabe nem se vai ter essa possibilidade de viver. Então, entre a angústia do passado e a ansiedade do futuro, você acaba não vivendo o presente, pô. Eu vou falar uma coisa para Eu você. acho que a luta, só para concluir, eu acho que a luta te dá essa objetividade da realidade do momento, né? Eu uso um exemplo muito quando eu vou dar aula, que eu falo o seguinte, eu falo alguma coisa, às vezes eu sou mal interpretado, eu falo que a porrada liberta. Mas é verdade. E é a maior verdade do mundo. Porque antes da porrada, você tem todo esse sentimento que é uma angústia de um futuro que você não sabe nem o que vai acontecer. Você, quando põe o pé no ringue, você não sabe o que vai acontecer. Você coloca o pé num espaço escuro, você não sabe o que vai acontecer. Então é lógico. O medo salva. Exatamente, exatamente. O medo te deixa esperto. Então, quando você está num ambiente desse, tudo que está passando ali são coisas que não são verdadeiras ainda. Então, por que você vai materializar uma situação que você não sabe nem se vai acontecer mesmo? Né? É que nem aquele coach, filho da puta, né? Que fala assim, porra, você vai lutar com esse cara é foda, esse cara já desossou um monte de gente, esse cara é terrível, esse cara não cansa. Porra, isso é coisa para se falar de um cara que vai botar o pé no ringue, porra? É como eu sempre falo, né? Eu tive uma luta com um cara de 120 quilos. O cara falou, você tá louco, olha o tamanho do cara. Eu falei, velho, queixo não tem músculo, bateu, vai cair, eu vou para cima. Claro. E foi o que aconteceu. Pum, caiu. Caiu, acabou. Então, músculo. essa previsibilidade da derrota, né? Esses mensageiros das coisas que, porra, não vão, da catástrofe, né? Porra, pelo amor de Deus, o tempo é hoje, a vida é agora, e a gente não sabe o que vai acontecer. Então, a única coisa que a gente tem que se prender é o seguinte: primeiro, estar pronto. Hein? Isso eu falo pro meu filho. Não, eu falo com o meu também. Eu falo para os meus filhos isso. Falo para os meus alunos. Eu falo para os meus alunos, para meus filhos, eu falo, rapaz, você não sabe. O passado existe no presente, na experiência do passado. E ponto. O futuro daqui a um segundo que eu estou falando. Não é daqui a 10 anos, não. Daqui a um segundo. Né? Então, daí está a importância, veja bem, de você, se eu for morrer amanhã, se eu termino esse bate-papo com você aqui, eu vou a óbito, eu tropeço, meto a cabeça numa mesa que eu tenho aqui, que eu detesto, puto com essa mesa, e morro. Eu vou fazer questão que esses últimos minutos que eu tive conversando com você tenha sido maravilhoso. E quando você tem isso intrínseco em você, vale a pena. E quando você tem isso dentro de você, você fatia o tempo. E cada tempo seu, você vai procurar fazer ele maravilhoso. Você não quer arrastar uma coisa, uma lembrança ruim para frente, entendeu? A gente tem que aproveitar, não só fazer a nossa vida num caminho, né, melhor, para viver melhor, mas sim como para fazer o caminho do próximo também para o bem. Claro, né? Claro. O pessoal sempre vê ali a gente falando de luta, desafio, porrada, tudo, né? E tem coisas na vida que a gente não publica também. Então, eles veem aquilo lá na internet, uma coisa, mas na real, é como eu sempre falo, minha vida na internet é uma situação, mas a minha vida privativa é totalmente diferente. O Marcelo, o pessoal conhece o Júlio, o Marcelo é totalmente diferente. Entrou uma prima minha aqui, ó, a Gabi. Olha. Né? E tem coisas que às vezes nós fazemos, entendeu? Por exemplo, tem coisas... Caveirinha entrou aí, pô. Caveirinha é uma fera. E tem coisas na vida que a gente não publica. E eu tenho um objetivo na minha vida de estar fazendo, inclusive eu tenho isso já no papel, né? Quero realizar,
Já fazia, já, mas não assim no papel, mas por sentimento, com alguns Uhum. apoios que eu tinha, né? Alguns empresários de Campinas, né? Sempre na Páscoa a gente comprava 100 ovos de Páscoa, distribuía na favela, né? Com o pessoal que precisava, né? No Natal comprava panetone, cesta básica, entregava. Isso é uma coisa que eu sempre fiz por anos, entende? Por anos, né? E eu, antes de ir para a China, eu estava fazendo um projeto no papel direitinho para fazer uma reunião com alguns empresários para ver se ia investir, né? Uhum. Que era o JUTS Instituto Criança Feliz. Olha só. Entendeu? Então eu ia empregar a parte espiritual junto com a arte marcial. Entendeu? Tirar essas molecadas das drogas. Para o pessoal com problema de droga, porque eu tive alunos, entendeu? Só não vou citar nome, mas eu tive alunos que eram campeões, top de linha. Falou, meu, inclusive aluno que já ficou até na casa do Renzo. O Renzo falou, não, vou receber na minha casa, Júdice. O Renzo me ligava e falou, pô, esse moleque é uma estrela. Entende? Falou, pô, Renzo Grace falando isso, do meu aluno, que era um faixa azul. Entende? E as drogas tomou conta dele. Então, porra, eu ia atrás do moleque, entendeu? Acordar de madrugada, eu arrancava ele da favela. Porra, eu ia junto. Quando eu sou amigo. Ponto final. Não importa o horário. Entende? Eu vou. Eu sigo junto. Né? E isso me tocou muito e eu quero fazer esse programa, né? Ajude esse Instituto para Criança Feliz, justamente para tirar os moleques da droga, colocar na arte marcial, conversar sobre sobre o espírito, sobre a religião. Tem Vamos fazer junto isso. aqui que são de várias, né, como fala, religiões, entendeu? Então, acho que isso é importante. Então, vamos, hein, Marcelo? Vamos parar, conversar e vamos fazer junto isso. Bom, então, é uma coisa que, tipo assim, o pessoal vê aquele lutador, porradeiro, não sei o quê, mas eu tenho um outro lado, temos, né, todos, acho que a maioria dos grandes, né, professores, faixa preta, acho que tem isso aí, né, que a arte marcial, ela não é só luta, não é só suar, não é só fazer flexão. Por exemplo, o meu professor, uma vez, né, o Takahashi me perguntou, eu tinha 15 anos, falei, você sabe o sentido da flexão de braço? Eu, hã? Falei, fortalecer o braço, tal, não sei o quê. Como é? Ele falou, mas não é só isso não, flexão de braço é que nem a vida. Hoje você faz 2, amanhã você tem que fazer 3, amanhã você tem que fazer 4, e não sei o quê. Aí eu comecei a entender, entende? Então é isso que está faltando nas academias hoje em dia. Eu acho que está faltando muita essência na amplitude maior que a arte marcial. Eu vejo as pessoas se limitarem ao jiu-jitsu esportivo, à necessidade de enaltecer marcas, bandeiras e medalhas, etc. e tal, mas as pessoas esquecem de uma essência invisível maior que a arte marcial. E esse projeto... Eu só comentei isso porque eu acabei comentando, mas... Não, mas é bom a gente... Marcelo, mas é bom a gente estar falando disso. É bom a gente estar falando disso pelo seguinte, o objetivo desses bate-papo das 8 é para que as pessoas possam compreender que elas não têm limite para nada. O limite é uma coisa que não existe, o limite. Não, né? não existe. Não existe limite. O que existe é a índole que você tem e a predisposição que você tem de poder ter vontade, garra para realizar. Né? Quando você tem isso, o limite não existe. Ele pode demorar mais, pode demorar menos para chegar, né? Para você romper esse limite. Mas que ele existe como a palavra já diz, um limite. Não existe. O limite não é sinônimo de fim. O limite é sinônimo de, ok, até aqui eu fui, agora eu vou além em busca de um outro limite. E o mundo e a vida é assim. As pessoas às vezes pegam o limite e falam assim, bom,
o fim é ali, no meu limite. Exatamente. Então, se eu chegar no meu Não limite, eu pode. cheguei no fim. E não é. Não, O limite nada mais é do que a oportunidade que você tem, em você colocar gratidão, limite, você acaba as suas de ter oportunidades. chegado ali e depois buscar outro limite, porra. Porque a gente é assim, a gente nasce vencendo os limites que a vida nos impõe. Então a gente tem que estar sempre indo além, sempre indo além. E a luta é uma situação que retrata muito isso. Por quê? Porque você treina duro, aí você tem aquele desafio, e você carrega naquele desafio toda aquela bagagem que você tem. Pô, vou lutar, não sei bem o que vai ser, quem vai ganhar, quem vai perder, eu vou me machucar, vou perder os dentes, vou me ferrar, vou ficar internado, não vou ficar em coma. O que vai acontecer a partir do momento que eu meto o pé naquele negócio? Não. Eu posso Quando sim, todo eu esse quero, eu faço. processo já termina, você já está se preparando para o próximo. Então, quer Exatamente. dizer, não existe isso, entendeu? Isso não existe. Olha, entrou o Hélio Sonequim aí, que é um casca Ah, o grossa danado Sonequinha. também. O Sonequinha teve uma live lá que ele falou. Que o cara falou, qual que é o seu objetivo? No seu, né? Ele falou Aham. assim, o meu agora eu quero ensinar jiu-jitsu no mundo, né? Para criança tal, ir lá para onde ele falou, na guerra. Não, eu quero tirar esse pessoal. Ele tá com a mente boa, ele tem um Não, projeto bom também. o Sonequim ó, é uma pena, eu não conheço ele assim a fundo. Eu tive com ele uma única vez na minha vida, Eu tive numa com o graduação que Vince. teve do Zé Beleza, ali na Gávea, se não me engano. E até tiramos uma foto juntos e tudo. A gente não tem intimidade, não tem nada. Mas eu acompanho ele na rede social dele, né? Gente E ele é finíssima. muito engraçado, né? A S10, Sonequinha. O Soneca, eu vejo nas redes sociais dele, é um cara engraçado, espirituoso, né? Ele está Não, sempre levando esse ele é sentimento fora para de os série. outros. Isso é Eu muito sou fã importante. desse rapaz aí. Eu respeito muito isso. Eu É, respeito as pessoas que têm essa bagagem, né, de guerreiros e optam por levar alegria aos outros e bem-estar às pessoas e podem trazer sentimentos bons para as pessoas. Isso é muito bom, não é? E é, Marcelo, aí você tem esse projeto que até quero conversar com você depois no particular para entender onde que eu posso ajudar isso aí, né? Porque eu conheço muita gente de marcas, de motos, enfim. A gente vai conversar depois até para saber. o Gustavo da Raiasa falou assim, projeto criança, tô dentro. Não, mas é verdade, porque, cara, qualquer pessoa que tenha. Eu montei a primeira Rio Jiu-Jitsu Old School em Guaratinguetá e eu só trabalhava com criança dependente químico. Tem vários orfanatos lá no Vale do Paraíba, inclusive o Sim. Peixotinho sabe muito disso, me ajudou muito lá com relação a isso. Ele é O lá de Peixotinho Lorena. tá lá em, como que é? Lorena, Lorena, né? Lorena. Lorena. Então, é colado em Guaratinguetá. Então, o índice de dependentes em crack, pai e mãe, é muito grande. Então, os filhos ficam numa creche, não podem ver os pais fora da creche. Né? Sim. Então, a gente fez um trabalho espetacular junto à prefeitura lá de Guaratinguetá, com quase todas as creches lá de Guaratinguetá. E aí eu botei os pais para treinarem com os filhos, etc. Tal. Rapaz, o índice de recuperação da dependência foi gigante. Então, é muito importante a gente entender que o jiu-jitsu é muito maior do que ganhar medalha. É E, porque porra, o negócio de você agarrar, jogar, ter o contato com a pessoa, cara, era apesar que de você está chorar, lutando, Marcelo. O mas crack tem. é devastador. Você pegava os pais já sem dente, as mães se prostituíam. É uma família dilacerada. E os filhos, Não, tem que aquelas ajudar, crianças, tem que coitadinhas, ajudar, elas ficavam ali. tem que E ajudar. o pai poder abraçar o filho de novo, abraçar a mulher de novo, com o É, respeito que a arte marcial dá. Isso é fantástico, cara. Isso é fantástico, 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 é. fantástico. E esse projeto não é só meu, não. Esse projeto vai correr em toda a Jiu-Jitsu Brasília e Jiu-Jitsu no mundo. Então, Principalmente na Argentina lá. vamos tentar aproximar isso aí, que isso me interessou, porque esse universo da motocicleta também é um universo que tem grana e tudo que é lugar do mundo. Sim, é lógico.
Então a gente pode, de repente, fazer uma coisa mais séria com relação a isso e, de repente, conseguir fazer a coisa isso acontecer. ia ser realizado mesmo, né? Há 3 anos atrás, antes de eu ir para a China, ter esse foco, aí começou a melhorar lá, eu fiquei por lá, né? Mas isso ainda eu vou fazer, entende? Olha que bacana Esse aqui, projeto ó. já está no papel, né? E, inclusive, se eu não fosse para a China, esse projeto já estava sendo realizado aqui, que eu já estava com Então, mas reunião olha que com bacana. a De Olha que bacana Pascoal, isso aqui, com ó. o pessoal que tem sido Fiamma, bom, enfim, esse pessoal empresários aqui que eu conheço de Campinas, e região, Uhum. já estava já no esquema. Mas depois acabou entrando na China, mas eu tenho isso, tá guardadinho ali, eu ainda vou realizar. Então, olha que bacana. A Adri falou assim: estou dentro, conta comigo. A Marcela aqui também Gustavo, estou dentro, sou educadora. E é tão lindo poder unir a educação e o esporte. Então, cara, se a gente botar isso para frente mesmo, de uma forma séria, vai ter um monte de gente que vai caminhar junto com isso. E a gente tem que pensar, Marcelo, como espécie. As pessoas pensam é negro, é branco, é viado, é hétero, é isso, é aquilo. Isso é uma bobagem do cacete. Né? Eu acho que isso é para são não ficar injusto. necessidades que a política impõe para separar todo mundo e O ter sangue é o poder. mesmo, é a mesma cor. Porra. E é tudo a mesma coisa. Nós somos da raça humana, cara. Então a gente não tem que ficar com essa palhaçada. A gente tem que começar a realizar isso de uma forma mais precisa, mais justa, mais firme. Entendeu? E a gente tem toda a possibilidade de fazer isso. Né? Você, no exemplo, A gente fudido. tem nós temos, como falou aqui a Marcela, nós temos uma ferramenta na qual que nós podemos se aproximar e mudar a vida de várias pessoas. Entendeu? Eu digo isso porque eu consegui mudar minha vida. Né? A minha Uhum, mãe, como eu falei, minha mãe era empregada doméstica, meu pai era marceneiro. claro. Com a arte marcial, eu consegui. Ó, comecei a dar aula de Kung Fu e não tinha dinheiro para pagar o ônibus. Eu descia por trás. Depois, com a mensalidade que eu ganhava lá dando aula, eu consegui comprar uma bicicletinha. Aí comecei a pedalar e dar aula pedalando. Entendeu? Hoje eu tô com uma Harley Davidson. Então, isso é fantástico, cara. Então, Entende? você é um exemplo disso. Então E a quer gente tem que dizer, pegar não só o exemplo teórico, a gente tem que pegar o exemplo construído na prática e ensinar as pessoas a usufruírem disso. Porque as pessoas sonham muito. Eu falo que hoje em dia a gente está vivendo um universo de muita informação e pouca coragem. Muita informação e pouca coragem. porra, Eu quantas acho vezes que a eu não gente tinha tem. dinheiro para mim não chegar atrasado, saia correndo. Corria 15 quilômetros para chegar lá para eu dar aula. Falei, nossa, eu vou correndo. Pô, eu não tinha dinheiro, não tava. Era foda. Eu fui criado no subúrbio de São Paulo, cidade de Ademar, Jardim Miriam. Ó, o Braulio, esse rapaz aqui, ó, ele sabe um pouco também. Ele era do Kung Fu, o Braulio Estevam. Braulio Estevam. Ele também, porra, é lá da quebrada lá da época. Hoje ele dá aula de Kung Fu, né? A E ele Marcela sabe falou aí bem também, ó, as minhas histórias. muita informação e pouca ação. É verdade, pô. É lindo quando se vê a ação quando gerando transformação. É claro, Transformação. Marcelo. É, Porque quando eu falo de muita informação e pouca coragem, a gente fica vendo na imprensa, política, essas coisas todas, porra, meu irmão. Eu vou falar uma coisa horrorosa agora, mas eu quero que vocês não me interpretem mas é a mal. verdade. A porrada quando se faz é a única verdade absoluta que eu aprendi a conhecer na minha vida. É, Não tem é, mentira ali. é Então, verdade. o que acontece? A gente precisa pegar isso e transformar isso num sentimento positivo e botar essa pseudo-porrada na vida, como um tudo, porra. A gente tem que A encarar de frente porrada as na coisas vida de com uma forma evolução. positiva. Hein? Hein? A porrada na vida com evolução. Claro! Você tem que ter o start. Todo motor em combustão precisa da explosão, porra. É, Então ele fica estático. é A verdade. tua Harley funciona com o quê? Entra a vela e vai acabar já. Vamos botar para baixo. Pô. E tem 20 segundos. Desgraça Ah, do caralho. então, Bom, o que me dá vamos força conversar agora, de novo, hoje, são meus que dois esse papo é filhos. bom.
o Caio e a Marcela. Isso me dá mais força ainda para querer realizar